Os historiadores dirão, se calhar, que é uma repetição da história, faz-nos pensar que as liberdades estão ameaçadas. Passado o primeiro entusiasmo de defesa dos ucranianos, quando as coisas começaram a apertar, houve gente que começou a dizer, bem, eles que se desenrasquem. Isso levou-nos a iniciar um ciclo de palestras sobre o custo da liberdade. E é isso que nós vamos fazer agora. Agradeço a vossa presença, agradeço à Câmara Municipal que tornou possível esta palestra e outras que seguirão, e agradeço ao professor António José Telo, que nasceu em 1952, ou seja, foi um ano bom. Licenciado em Economia e licenciado e doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde foi professor de História Contemporânea de Arte Contemporânea de Portugal. O presidente é professor catedrático jubilar da Academia Militar, é autor de uma vasta obra no campo da História, Defesa e Relações Internacionais, onde se contam cerca de 40 livros e mais de 120 artigos e colaborações em obras coletivas, publicadas em 5 países. Destacamos entre a sua vária bibliografia os Açores e o controle do Atlântico como referência da sua importante investigação sobre a importância destas ilhas açorianas. Foi diretor do Instituto de Defesa Nacional entre 2008 e 2010. Sr. Professor. Estava a tentar perguntar. Lá se consegue. Obrigado. Sr. Presidente do Clube Rotário de Angra, Cidade de Património da Humanidade, Senhores Autoridades Militares, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, muito obrigado pelas palavras do Sr. Presidente. E queria agradecer o convite para estar aqui e ter a ocasião de vos dirigir algumas palavras sobre este tema tão importante. Agradecer, em primeiro lugar, ao Clube Rotário de Angra e às suas iniciativas. Agradecer à Câmara Municipal e agradecer a todas as entidades e amigos que me ajudaram a estar aqui, entre os quais o meu amigo Mendes, que de facto foi uma figura muito importante nesta minha vinda aqui. Ora bem, deram-me um tema que pode ser, que é um tema complexo por um lado e por outro lado é um tema muito subjetivo, que é o tema das liberdades, sobretudo quando se associa à ideia de preço. Ora, o que acontece no nosso mundo, como penso que todos me acompanharão, é que é um mundo que está a mudar muito rapidamente. Tudo muda e tudo é diferente e os nossos conceitos têm que se adaptar a essa mudança muito rápida. E antes de mais, o que eu gostaria é de tratar um pouco a ideia de liberdade. Porque normalmente, quando nós falamos em liberdade, tem-se a ideia que liberdade é uma questão política. E estamos a falar das liberdades políticas. Ora, o que eu gostaria é de vos trazer aqui um artista muito especial, este Norman Rockwell. Talvez o maior ilustrador de sempre, se não um dos maiores ilustradores de sempre. E, de facto, a ilustração é uma manifestação maior de arte. E dar-vos um pouco o que é o seu conceito da liberdade, que é um conceito mais vasto e mais amplo do que o da liberdade política. E nada melhor para vos apresentar o artista do que este autorretrato. Este é um autorretrato feito pelo próprio. O autorretrato é uma maneira da pessoa dizer aos outros, olha, eu quero que vocês me vejam assim. E isto era a maneira como Norman Rockwell queria que nós o víssemos. Eu não sei o que se passa com vocês, mas eu devo confessar que ao olhar para um autorretrato como este, eu tenho dificuldade em não ter uma empatia, uma grande simpatia por quem tem a coragem de se autorretratar assim. Ora, Norman Rockwell era um dos mais conceituados ilustradores do seu tempo e na Segunda Guerra Mundial o governo americano encarregou-o de uma missão impossível. Das tais missões que, de facto, à partida se diria que não era possível de concretizar. Qual foi?
explique aos americanos porque é que nós estamos a lutar. Qual é a razão por que nós estamos envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que até hoje continua a ser a guerra em que mais americanos morreram, mas ao mesmo tempo também se deve dizer que, pelo menos a guerra internacional externa em que mais americanos morreram, mas também se deve dizer que foi dos grandes poderes, de longe, o que teve menos baixas durante a Segunda Guerra Mundial. E Norman Rockwell tratou esse problema impossível fazendo um conjunto de 4 cartazes que chamou as 4 liberdades. E estes 4 cartazes, aliás, ele chamou-lhe Freedom. Freedom, portanto, em inglês há 2 palavras para liberdade, que não são exatamente sinónimos. Nós em português só temos a palavra liberdade, mas em inglês há Freedom and Liberty. E são coisas diferentes. Mas Norman Rockwell, para tentar explicar porque é que os americanos estavam a lutar, falou nas 4 freedoms, nas 4 liberdades. E aqui temos 2 delas, a liberdade de culto. Tudo isto é tratado com aquele traço muito próprio de Norman Rockwell. Norman Rockwell tinha esse dom e essa arte único de transformar um problema muito complexo numa cena familiar. Numa cena que as pessoas automaticamente se identificavam com ela porque diziam: mas eu já vi isto é o meu dia-a-dia. E o que ele nos estava a dizer, ao fim e ao cabo, é que o vosso dia-a-dia é que é importante. Ora bem, estas 2 liberdades, a liberdade de culto e, sobretudo, um aspecto que nós diríamos: mas isso não é liberdade, mas ele chamou-lhe Freedom from Fear, a liberdade de não ter medo, a liberdade de ultrapassar as ameaças. Estas 2 liberdades aqui retratadas por ele, já agora permitam-me uma referência. Estes 4 cartazes são dos cartazes mais famosos da história da ilustração. Foram feitos em milhares de exemplares e foram amplamente utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, porque justamente se considerou que Norman Rockwell tinha conseguido explicar porque é que os Estados Unidos estavam na guerra, porque é que os Estados Unidos estavam a lutar, o que é que eles defendiam ao fim e ao cabo. Ora, 2 das liberdades estão aqui, as outras 2 estão aqui. E só uma delas, a liberdade de fala, a liberdade de discurso, de freedom from speech, só uma delas é que se pode conotar diretamente com as liberdades políticas que nós normalmente pensamos. E aqui também Norman Rockwell tratou, vejam a maneira como ele tratou da liberdade de palavra. E mais uma vez é uma cena familiar. Ele não podia ter posto um presidente, um governador, um senador, qualquer outra figura conhecida a usar a palavra. Não, ele pôs um homem normal. Um homem normal numa assembleia que uma pessoa olha para lá e vê claramente que aquilo é uma pequena assembleia, uma assembleia local, e que os outros ouvem com atenção o que ele está a dizer, o que aquele homem normal está a dizer. E sobretudo um dos cartazes que eu mais gosto, e que é talvez dos mais difíceis de entender em termos do que é a liberdade da miséria. Ou seja, ele aqui está, e repare mais uma vez, é uma cena que diz muito aos americanos, talvez a nós não diga muito, mas isto é o Thanksgiving Day. Isto é o almoço do Thanksgiving Day. Lá está o famoso peru, a família reunida à volta da mesa, muito sorridente, é uma festa, e freedom from want, a liberdade de poder ultrapassar a miséria. E, de facto, isto tem mais a ver com a liberdade do que nós podemos pensar. Porque a verdade é que, historicamente, as liberdades políticas, agora na dimensão política dela, e nomeadamente a democracia, sempre foi uma criação da classe média e sempre foi um culto da classe média. Ou seja, foi feito pela classe média e mantido pelas classes médias. Ainda hoje eu tenho dificuldade em pensar num país onde domina a pobreza e que seja um país democrático. E tenho também dificuldade em aceitar, muitas vezes se cai nesse erro, a ideia de que a democracia e as liberdades políticas se exportam, sobretudo se exportam militarmente. Por exemplo, dos grandes erros estratégicos e políticos dos Estados Unidos têm sido motivados por essa ideia. O envolvimento no Vietnã, a ideia de que a liberdade se conseguia exportar, que se conseguia criar um regime democrático dando-lhe injeções massivas de dinheiro. Não funcionou.
E mais recentemente, até o ano passado, a experiência do Afeganistão. Durante 20 anos, os Estados Unidos gastaram diariamente 200 milhões de dólares no Afeganistão. No final não funcionou. E hoje em dia o Afeganistão, como sabem, é um dos poucos Estados fundamentalistas islâmicos do mundo. Portanto, esta ideia de que a democracia se exporta como se fosse um saco de batatas, de facto, não funciona. E Norman Rockwell explica aqui muito bem porquê. A democracia está enraizada nas pessoas, nas suas mentalidades, na sua maneira de ser e na sua maneira de pensar e de viver. E a democracia e sobretudo as liberdades têm a ver com estas e não só, com outras liberdades, como iremos ver. E são um processo em constante desenvolvimento. E a liberdade da miséria é um elemento fundamental para poder ter a democracia a funcionar. Aliás, diga-se, nada melhor do que Portugal para ilustrar isso. O nosso primeiro liberalismo foi claramente feito pela classe média. Quem fez o nosso primeiro liberalismo, em 1820, nomeadamente, foram os oficiais das Forças Armadas, foram os lentes da Universidade de Coimbra, era a única que existia em Portugal na altura, foi a alta administração, foram os juízes, foram os comerciantes. Ou seja, foi claramente um processo da classe média que instaurou o primeiro liberalismo em Portugal. Foi um caso único? Não foi. Na instauração do primeiro liberalismo foi um caso anormal na Europa de então, começo do século XIX, porque de facto foi uma instauração praticamente sem sangue, uma instauração pacífica. A chamada Revolução de 1820 não tem muito a ver com o que nós normalmente associamos a revoluções. Não, foi um movimento pacífico, foi um movimento em que ninguém resistiu. Não só no Porto, onde ela partiu, mas também em Lisboa ou em qualquer outro ponto do território nacional. E foi feito, de facto, por essa classe média. Por uma classe média que que tinha a liberdade ofoante, ou seja, que dava fora, de facto, do limiar da pobreza. Portanto, a democracia e as liberdades implicam em si determinadas condições, que sem existirem é muito difícil pensar na sua exportação. Eu lembro-me sempre, quando foi o começo da experiência do Afeganistão, dos discursos do então presidente Bush, filho, não o pai. O pai tinha uns discursos bastante assertivos e bastante corretos. O filho já era mais duvidoso. Então ele dizia que a democracia é uma aspiração universal e pode ser facilmente instaurada em qualquer sociedade. Bom, passado 20 anos viu-se o que aconteceu no Afeganistão. As dificuldades de exportar uma coisa que não está adaptada às condições da sociedade à qual se quer aplicar. Mas o que aconteceu com estes cartazes Norman Rockwell é que eles tiveram um objetivo muito claro e muito simples. Como aqui é indicado, esta é a versão mais normal destes cartazes, é Buy War Bonds. Ou seja, foram um elemento fundamental para os Estados Unidos financiarem o seu esforço de guerra. Já agora, o esforço de guerra americano foi essencialmente financiado com War Bonds, com a venda de títulos de guerra. Venda a quem? Venda aos americanos. Então, alguns foram comprados fora da América, mas venda fundamentalmente aos americanos. E estes cartazes de Norman Rockwell foram muito importantes para isso. E para mim, um outro que é ainda mais significativo, esta é outra versão dos mesmos cartazes, reparem, desta série de 4 cartazes de Norman Rockwell, que é mais significativo, que diz: liberdades, sim, são tuas, mas são para lutares por elas. Ou seja, que ao fim e ao cabo, a liberdade é um produto da luta. A liberdade e as liberdades, e não é só a liberdade política, depende de uma ação permanente de quem a quer ter. Já agora, ainda ontem citei um outro político que eu admiro bastante, que é Churchill, que no século XX, também na Segunda Guerra Mundial, tem uma frase semelhante, não ligada a estes cartazes de Norman Rockwell, mas naquele momento que Churchill chamou o nosso melhor momento. O nosso melhor momento para Churchill era justamente o mais difícil período do Reino Unido ou da Grã-Bretanha durante a guerra, que era o período de 1940, quando Londres vivia a Blitz, estava a ser bombardeada pelos alemães. E Churchill disse em relação
ao que era na altura considerada a elite dos militares ingleses, os pilotos do Fighter Command, Churchill disse: só merece a liberdade quem está disposto a morrer por ela. Possivelmente é uma frase que merece algumas reservas. Não sei se só merecerá a liberdade quem está disposto a morrer por ela, mas compreende-se na altura. E é esta ideia, que é uma ideia que está muito associada, de facto, ao que é a liberdade e ao que é a democracia. Nós hoje pensamos, ou temos tendência a pensar, a democracia como algo adquirido, que é algo automático nas sociedades, sobretudo na Europa, que é algo automático, mas não é. A democracia foi conquistada com sangue ao longo da sua edificação de muitos séculos. E ninguém sabe isso melhor do que, olha, o que normalmente é considerado uma das primeiras democracias europeias, que é justamente a Grã-Bretanha, o Reino Unido, que era uma monarquia liberal, uma monarquia constitucional, muito antes de se falar sequer, de fazer sentido sequer essa expressão de monarquia liberal ou constitucional. E ela já o era, mas era como? Bom, foram 4 guerras civis, todas muito sangrentas, a começar na Magna Carta, a acabar com a Guerra de Cromwell, a guerra em que também é conhecida pela guerra em que as cabeças rolavam, ou seja, foi conquistada com sangue. E, de facto, toda a edificação da nossa ideia da democracia tem a ver com essa noção. Só existe democracia e só existem liberdades quando há alguém que está disposto a lutar por elas. E nestes cartazes são muito significativos porque eles são aproveitados para explicar essas duas coisas. Primeiro, só há liberdade que se vocês estiverem dispostos a lutar por ela, e depois até explica como. Comprem os títulos de guerra. Buy war bonds. Portanto, estes cartazes de Norman Rockwell, para mim, exprimem muito bem o que é a liberdade. Mas há outros. Norman Rockwell é nisso extraordinário. Por exemplo, aqui 2 outros cartazes. Cartazes são também, simultaneamente, capas das principais revistas americanas do seu tempo. 2 outros cartazes de Norman Rockwell. Um que é a liberdade de sonhar. Eu, pelo menos, não é assim chamado, mas eu chamar-lhe a liberdade de sonhar. E, de facto, o sonho é algo fundamental associado à liberdade. E um outro que para mim é ainda mais significativo, que é Norman Rockwell conseguia numa gravura contar uma história. Uma pessoa olhava e percebia a história que estava por trás daquilo. E ali nós temos um cartaz a dizer: é proibido nadar. E depois temos uns miúdos que estão a fugir, claramente estão a fugir de uma autoridade, porque nadaram. Então pegam nas suas roupas e fogem. Ou seja, é uma ideia que é muito Rockwell, que a liberdade é preciso lutar por ela. E, sobretudo, que a liberdade não é nem sempre é uma coisa legal. E, neste caso, a liberdade de nadar estava associada à liberdade de correr. Era preciso correr se queríamos poder nadar, justamente num sítio onde não era possível nadar. Ou 2 outros cartazes, gosto também muitos destes, confesso, Norman Rockwell. Isto é durante a Segunda Guerra Mundial, reparem. Um dos mais famosos é aquele, o Rosie. Rosie era, ao fim e ao cabo, a libertação da mulher. Rosie era uma americana que, como aconteceu com milhões de americanas durante a guerra, foi mobilizada para trabalhar nas fábricas. Trabalhava, portanto, com rebites, ela colocava rebites, com uma máquina muito pesada que nós ali vemos, e este cartaz tornou-se um símbolo justamente da libertação da mulher. Rosie, que aliás se nota pelo cartaz, tem uns músculos que fazem inveja a qualquer homem, ou pelo menos à esmagadora maioria dos homens. Isto era uma maneira de Norman Rockwell representar a libertação da mulher. Representar a libertação da mulher à sua maneira, ligado à guerra. E, de facto, curiosamente, esta liberdade muito especial está muito associada, quer à Primeira, quer à Segunda Guerra Mundial. O voto feminino foi aprovado pelo Reino Unido, não foi o primeiro país, se não me engano a Suécia foi anterior, mas foi aprovado pelo Reino Unido no seguimento da Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido, que tinha sido um pioneiro dos movimentos de sufragistas, de movimentos de libertação da mulher. Por exemplo, na altura em Portugal, lembro-me sempre que depois da Revolução Republicana foi aprovada uma lei eleitoral que dizia as condições de voto. E entre as condições de voto não estava o ser homem.
Então foram aprovadas uma série de condições gerais. O que é que aconteceu? 10 mulheres, entre as quais estavam, quase todas elas eram professoras universitárias. Professoras universitárias em 1910 era uma raridade em Portugal. E não só por ser professores universitários, era uma coisa rara, mas por serem mulheres. Então 10 mulheres apresentaram-se de querer inscrever-se nos cadernos eleitorais. E o juiz disse, não, nem pensar, então vocês são mulheres. E elas mostraram a lei e disse, mas onde é que isto na lei, onde é que está dito que nós não nos podemos inscrever? E inscreveram-se. E votaram pela primeira vez, em 1910, 10 mulheres. Pela primeira e única vez, porque logo a seguir é aprovada uma lei eleitoral que diz exatamente o mesmo que a anterior, mas acrescenta uma palavra. Podem votar os cidadãos portugueses de sexo masculino, e depois então continuava por aí fora. Isto também era uma altura em que votavam 5 a 10% da população adulta portuguesa. As mulheres estavam de fora. Mas associado à Primeira Guerra Mundial temos o voto feminino. E associado, quer à Primeira, quer à Segunda Guerra, temos de facto um elemento essencial na libertação da mulher, que é o acesso ao mercado de trabalho. Este cartaz exprime isso muito bem. Rosie, que trabalha com rebites, que põe rebites possivelmente em tanques ou em aviões, sabe-se lá em quê, mas que põe rebites, um trabalho pesado, um trabalho duro, que põe rebites numa fábrica americana. E aquele outro, que eu ainda acho mais significativos, um militar de não imponente figura, que de repente é muito popular e que é seguido por todos os outros porque recebeu de casa uma encomenda que é de comida. Portanto, isto era a linguagem de Norman Rockwell, a maneira como ele tinha de explicar as coisas difíceis e complexas através de uma história de pessoas comuns, uma história da gente comum, que era uma maneira de dizer, vocês são a liberdade. E se vocês não exercerem, ela não existe, porque vocês são a liberdade. Norman Rockwell, por exemplo, estes cartazes eu também gosto muito deles, confesso que são depoimentos mais significativos. O que está, portanto, aquela do militar americano com uma Thompson no chão, bom, mas a verdadeira arma que o militar americano está a utilizar não é isso, é o alimentar a criança. E isto é um cartaz que podia perfeitamente ser utilizado, olha, nas missões de paz e nas missões de gestão de crise hoje em dia. Porque essa é a verdadeira função dos militares. É uma função essencialmente de relações públicas, embora em condições que exigem que essas relações públicas sejam armadas. Sei que cá esteja lá a capacidade de poder utilizar a força militar. Mas ele chamou-lhe aí, deu-lhe um título de American Way. Talvez seja demasiado patriótico, mas de facto é um título a Norman Rockwell. Ou então aquela outra que eu gosto muito, que é, ao fim e ao cabo, a ilustração por Norman Rockwell de um dos princípios mais importantes de muitas das religiões: faz aos outros o que gostaria que fizessem a ti. Isto é a ilustração de Norman Rockwell disso. Portanto, Norman Rockwell é de facto um artista especial, é um caso único, mas e talvez uma outra, eu confesso que não sei se isto é de Norman Rockwell, se não é dele, é de um seguidor, mas que aqui talvez possa chamar, ou pelo menos chamaria qualquer coisa do género da liberdade de progresso, ou do progresso, que ao fim e ao cabo isto é uma barragem de Nevada ou do Colorado dos anos 30, na altura em que foi feito os grandes programas de barragens. E qual é a importância desta imagem? É que elas nos mostram uma coisa muito importante para nós compreendermos o mundo de hoje, na minha opinião, é que o progresso deixa sempre alguém de fora. A globalização, como nós hoje diríamos, há sempre os leftover, há sempre os que ficam para trás. E esses que ficam para trás têm uma característica muito curiosa, é que são minorias, mas são tantas minorias juntas que na realidade acabam por ser uma maioria. Porque há muitas minorias que ficam para trás, que quando se dá uma mudança, sobretudo uma mudança radical da sociedade, que as pessoas diriam, isto é a liberdade do progresso. Neste caso, até diga-se, através de uma energia que nós hoje consideramos renovável e como tal, que é uma energia verde, a energia hidroelétrica. Mas esta liberdade de progresso tem um preço para alguns. E tem sempre um preço para alguns. E para aqueles que tenham dúvidas em entender a importância destes leftovers,
Basta recordar-vos uma realidade de hoje em dia, nas últimas eleições dos Estados Unidos, foram, como sabem, eleições muito renhidas em que o presidente Trump teve praticamente metade dos votos, um bocadinho abaixo de metade dos votos. Ora, praticamente todos os analistas desta realidade eleitoral americana são unânimes em dizer uma coisa: a grande base de apoio do presidente Trump são os leftovers, são aqueles que o progresso deixou para trás, que foram ultrapassados pelo progresso, que não se adaptam, que dificilmente cavalgaram a onda da globalização que existe nos Estados Unidos e não só existe em muitas partes. E se nós exportarmos isto para uma escala mais global, não só os Estados Unidos, mas o mundo como um todo, e os 7.700 milhões de humanos que existem hoje no planeta Terra, os leftovers são muitos. São muitos. Eu não hesito em dizer que são a maioria. E isso nota-se nomeadamente numa das coisas que caracteriza o nosso mundo, que eu gosto de chamar o avanço do caos. O avanço do mundo que não é dominado por princípios kantianos, de lógica, ordens e soberanias, mas que é dominado pela existência de poderes paralelos, pela existência de uma situação de dificuldade ou impossibilidade do exercício pleno de uma soberania. E a soberania é um garante das liberdades, pelo menos em termos de regimes democráticos. Portanto, eu quis trazer-vos aqui este artista e a sua obra, porque ele exprime na sua simplicidade, ele exprime muito bem o que para mim é uma ideia muito complexa, que é a ideia da liberdade. A liberdade política é uma dimensão desta ideia. Uma das dimensões mais significativas ao longo da história é justamente a liberdade em termos das soberanias, a capacidade de uma sociedade assegurar a sua soberania, assegurar a sua independência, assegurar a sua autonomia. Isto leva-nos diretamente à questão da Ucrânia e à questão da guerra da Ucrânia, que está associada justamente a este debate sobre as liberdades e, sobretudo, sobre o preço das liberdades. E mais do que isso, que tem acelerado a mudança dos nossos conceitos, quer em relação ao que são liberdades, quer em relação ao que são preços também. Ora bem, só para termos um da padrão, eu, sem ser ilustrador, sou muito da opinião que uma imagem vale mais que 1000 palavras, de modo que eu trouxe para aqui um pequeno conjunto de mapas para vos dar uma ideia, uma visão destes incríveis 7 meses que nós passamos, ou quase 7 meses que nós passamos com guerra na Ucrânia. Estes meses que eu chamaria, de facto, os meses dos milagres. Não foi só de um milagre, foram de múltiplos milagres, uns a seguir aos outros. Porque, de facto, é um milagre que, ao fim de 7 meses, não só a Ucrânia tenha resistido a uma agressão de um inimigo muito superior, quer quantitativamente, quer qualitativamente, que o atacou de 3 dos 4 lados da sua fronteira e que o atacou em condições de grande inferioridade. Por exemplo, a Rússia é livre para atacar à vontade a Ucrânia do seu território, mas a Ucrânia já não pode fazer o mesmo. E, inclusive, quando a Ucrânia lançou alguns ataques à Crimeia, que é um território ucraniano, imediatamente a Rússia disse: atenção, estão a atacar território russo, porque oficialmente a Crimeia foi anexada em 2014, no seguimento da primeira intervenção da guerra da Ucrânia. Nós normalmente pensamos na guerra da Ucrânia com 7 meses, mas não é. É uma guerra que vem desde 2014. Mas estes 7 meses são 7 meses muito importantes, porque são aquilo que, olha, agora permite-me citar o chefe de Estado-Maior-General francês, que disse: são os 7 meses que nos provam que as guerras de alta intensidade voltaram, que são possíveis na Europa do século XXI e que voltaram. E ele, inclusive, acrescenta: voltaram para ficar. Portanto, muito do que se passou na Europa, e sobretudo na União Europeia nas últimas décadas, baseou-se numa ideia muito simples, que era a ideia de que guerras de alta intensidade acabaram na Europa. Não existem, não podem existir. É uma ideia que prevaleceu e que levou nomeadamente a que a União Europeia, e não só a Europa como um todo, inclusive o Reino Unido, portanto que hoje não faz parte da União Europeia, se desarmasse ao longo destas 3 décadas. Em termos humanos, por exemplo, foi uma redução para menos de metade.
mas sobretudo desarmou-se naqueles elementos e meios que são importantes para as guerras de alta intensidade, que nós agora vemos ser muito importantes na Ucrânia. Por exemplo, em relação às forças terrestres, ao exército, onde é que houve os grandes cortes na Europa nos últimos tempos? Meios mecanizados. Alguns países da Europa pura e simplesmente desistiram dos meios mecanizados pesados, o caso da Holanda, o caso da Bélgica. Noutros casos, França, Alemanha, Reino Unido, reduziram de 3.000, 4.000 para 200. Reparem, 3.000, 4.000 para 200. Por exemplo, se o exército português hoje tem Leopard 2, foi porque a Alemanha, nas últimas décadas, começou a exportar os Leopards 2 que eram dispensados do seu exército. Mandou-os para muitos países, um pequeno lote veio para o exército português. Mas, curiosamente, não foi onde a Europa fez mais cortes, em termos da defesa nas últimas décadas. Por exemplo, de onde fez mais cortes, curiosamente, em termos de agora continuar a pensar nos exércitos, foi justamente na artilharia e no poder de fogo, quer artilharia rebocada, quer artilharia autopropulsada. O corte aí foi de 1/8 do que era em 1990. Portanto, esse praticamente foi varrido dos exércitos europeus. E o corte ainda maior foi nas reservas. Ou seja, a Europa não só se desarmou, como cortou com a possibilidade de, em caso de uma crise grave, de um conflito, rapidamente poder reconstituir uma força militar significativa, apelando às reservas treinadas. Bom, as reservas treinadas hoje em dia na Europa são uma raridade, são mais difíceis de encontrar que um diamante. Ou seja, são muito poucas. Quando digo muito poucas, posso-vos dar um número. São 40 vezes menores do que eram em 1990. Dá-vos uma ideia do que é que isto foi. Porquê? Porque houve muito essa ideia que prevaleceu de que as guerras de alta intensidade acabaram. Isso é coisas do passado. E, de facto, a Europa pensou na sua defesa, pensando na gestão de crises, pensando nas missões de paz, que se empenhou nelas, sem dúvida, e foi muito importante, mas partindo da ideia que guerras de alta intensidade, isso era coisa do passado. E, mais do que isso, que uma guerra contra a Rússia, então era mais impensável, aliás. Quando pensamos em guerras de alta intensidade na Europa, é difícil pensar em qualquer outra coisa que não seja na Rússia, no caso concreto da Rússia. Pensando que ela era impossível e associando a isso uma outra coisa que foi praticada alegremente por muitos países europeus, Portugal em larga medida é uma exceção, ao longo destas décadas, que foi incentivar as dependências económicas e energéticas da Rússia. 40% da energia europeia vinha da Rússia em fevereiro, e hoje não é muito diferente, em fevereiro de 2022. No caso da Alemanha, a principal economia da Europa, é 60%. Ainda há pouco tempo, há horas, ouvi justamente um discurso do chanceler alemão dizer: estamos a pagar o preço desta longa dependência.